Hoje, o nosso papo é sobre um tema que fascina e divide opiniões há séculos: os milagres. Mais especificamente, os milagres católicos. A gente vai tentar entender como eles são, digamos, oficializados e dar uma olhada nas evidências com um olhar um pouco mais cético. Ok, então nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender como funciona a máquina por trás do reconhecimento de um milagre. Depois, a gente vai mergulhar fundo no famoso caso de Fátima. Na sequência, vamos usar um pouco de lógica para analisar outras alegações, como curas e relíquias. E por fim, vamos abrir o leque e tentar entender tudo isso num contexto humano bem mais amplo. Então, como é que um relato de algo extraordinário vira um milagre com selo oficial da igreja? Olha, não é algo que acontece da noite para o dia. Existe, na verdade, toda uma estrutura, um processo institucional bem definido por trás disso. E é isso que a gente vai começar a desvendar agora. E aqui já começa uma coisa que pode surpreender. Pesquisas indicam que essa promoção de milagres, especialmente a partir do século XIX, não foi um fenômeno que surgiu do nada, espontaneamente. Pelo contrário, parece ter sido parte de uma estratégia bem consciente da igreja. E qual seria essa estratégia? Bom, segundo a antropóloga Marlene Albert-Liorca, as aparições de Maria, por exemplo, foram usadas para dar um novo fôlego ao culto mariano e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de barreira contra uma visão de mundo que estava se tornando cada vez mais científica. E esse processo funciona como uma engrenagem, sabe? Muito bem azeitada. Começa com uma rede de padres e bispos promovendo o evento ali localmente. Depois entram os teólogos para dar a base e os argumentos. Aí o apoio de figuras importantes como o Papa empresta uma credibilidade imensa. E na ponta, movimentos de leigos se encarregam de espalhar a devoção pelo mundo, organizando peregrinações e divulgando em massa. Um exemplo disso, e que exemplo, é o do Papa João Paulo II. Ele atribuiu o fato de ter sobrevivido àquela tentativa de assassinato diretamente à Virgem de Fátima. E não por acaso. O ataque aconteceu exatamente no aniversário da aparição. Mais tarde, ele fez questão de pegar a bala e colocar na coroa da estátua em Fátima, um ato simbólico que, nossa, catapultou o local para a fama mundial. E já que falamos em Fátima, vamos mergulhar de cabeça agora no seu evento mais famoso, o chamado Milagre do Sol. Este é, sem dúvida, um dos casos mais emblemáticos do século XX e serve como um estudo de caso perfeito para nossa análise. Primeiro ponto: o número de testemunhas é um ponto central no argumento. A gente ouve muito o número de 70 mil pessoas, só que, se formos olhar os jornais da época, como O Século, de Lisboa, a estimativa era bem menor, entre 30 e 40 mil. Parece que essa multidão foi crescendo com o passar do tempo. Agora, a coisa fica ainda mais interessante quando olhamos para o que as pessoas disseram ter visto. Houve um consenso? Longe disso. Os relatos são um caos. Alguns disseram que o sol dançou e mudou de cores. Outros, que o sol estava caindo em direção à Terra. E muitos, mas muitos mesmo, afirmaram com todas as letras que não viram absolutamente nada de anormal. Então, o que pode ter acontecido? Do ponto de vista cético, o que se aponta é para uma espécie de tempestade perfeita de fatores. Primeiro, o poder da sugestão. Afinal, um milagre tinha sido prometido para aquele dia e hora. Some-se a isso os efeitos ópticos naturais de se olhar para o Sol através de nuvens finas. Tudo isso amplificado por uma multidão num estado de altíssima expectativa emocional e pressão social. E este é talvez o ponto mais demolidor. Muitas das pessoas que estavam presentes, incluindo padres e até os pais das crianças videntes, admitiram que não testemunharam o tal fenômeno solar. Exato, se nem a família das crianças viu, a questão toda fica bem mais complexa. O caso de Fátima ilustra bem como o testemunho de uma multidão pode ser frágil. Agora, vamos pegar essa mesma lente da lógica e aplicar a outros tipos de alegações, como as curas milagrosas e as relíquias sagradas, para ver se elas se sustentam. Para isso, é fundamental entender uma armadilha do nosso cérebro, uma falácia lógica com um nome em latim post hoc ergo propter hoc. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É achar que só porque o evento B aconteceu depois do evento A, então A deve ter causado B. Por exemplo, uma freira com Parkinson reza a João Paulo II e tempos depois seus sintomas melhoram. A conclusão imediata é que a oração causou a cura, mas essa conclusão ignora um monte de outras possibilidades. Remissão espontânea, um erro de diagnóstico, o efeito placebo, correlação não é o mesmo que causa. E esse padrão de pensamento se repete com outras relíquias famosas. Veja o Sudário de Turim. A datação por carbono 14 o colocou na Idade Média, não na época de Cristo.
ou a Virgem de Guadalupe, cujos pigmentos e técnicas são consistentes com a arte do século XVI, ou os corpos incorruptos que muitas vezes podem ser explicados por processos naturais de mumificação. De novo e de novo, a análise científica encontra explicações naturais. Tudo isso nos leva a uma questão ainda maior. Vamos dar um passo para trás agora, sair um pouco só das alegações católicas e analisar a própria natureza das experiências religiosas e sobrenaturais em geral. A pergunta é: será que esses relatos de intervenção divina são uma exclusividade de alguma religião? A resposta é um gigantesco e sonoro não. Relatos de experiências extraordinárias são um fenômeno humano universal que acontece em todas as culturas e em todas as épocas. E essas experiências são sempre interpretadas através de uma lente cultural. Os indígenas australianos, por exemplo, tinham experiências religiosas muito antes do contato com o monoteísmo, e as interpretavam como manifestações dos seus próprios deuses. Cada cultura, cada religião tem seus próprios relatos. Milagres, aparições de duendes, intervenções de outros deuses. O fenômeno é o mesmo, a interpretação é que muda. No fim das contas, ficamos com duas grandes explicações para tudo isso. A visão sobrenaturalista, que escolhe a dedo alguns relatos, geralmente os da sua própria fé, e diz que são verdadeiros, descartando todos os outros. É um modelo inconsistente. E tem a visão naturalista, que propõe uma única explicação para todos os casos. As experiências são reais para quem as vive, mas a sua fonte não é externa, e sim interna. Elas nascem da nossa psicologia, da nossa biologia e das crenças que a gente já tem. Se o naturalismo diz que não existem poderes não naturais, o que ele faz com a quantidade gigantesca de relatos que dizem o contrário? Relatos que a gente encontra em toda a história da humanidade. A abordagem naturalista do Opp é no mínimo fascinante. Em vez de pegar os milagres religiosos e analisar um por um isoladamente, ele junta tudo num grande grupo de relatos anômalos. Isso inclui de tudo, de criptozoologia e teorias da conspiração até medicina alternativa. A ideia é olhar para o fenômeno humano de relatar coisas estranhas como uma coisa só. Isso leva o Opp à sua conclusão. Olhando para essa quantidade enorme e a variedade desses relatos, ele argumenta que a explicação mais provável não é que um pedacinho deles seja real e o resto seja falso. Na verdade, é muito mais provável que todos eles tenham a mesma origem. Na nossa psicologia, no erro humano ou até em fraude. Então, o ponto crucial é esse aqui. A abordagem naturalista oferece uma única explicação, consistente, para tudo. Os seres humanos têm uma tendência a acreditar e a relatar eventos extraordinários por vários motivos psicológicos e sociais. Já a abordagem não naturalista, ela precisa de duas explicações. Uma geral, para os milagres das outras religiões e os relatos do Pé Grande, por exemplo, e uma outra especial, só para os seus próprios milagres. O princípio filosófico que está em jogo aqui é conhecido como parcimônia, ou a famosa navalha de Ockham. A ideia é que uma teoria que consegue explicar todos os fenômenos com um único mecanismo, de forma consistente, é considerada mais forte do que outra que precisa de exceções e de explicações especiais. Muitos dos fatores que a gente sabe que podem induzir estados místicos, como estresse físico extremo, privação sensorial, certas doenças ou o uso de substâncias psicoativas, são os mesmos que a gente sabe que prejudicam funções cognitivas simples. Isso levanta uma questão séria sobre a confiabilidade dessas experiências como evidência do mundo lá fora. E isso nos leva a uma reflexão final. Se existem incontáveis alegações sobrenaturais pelo mundo, todas baseadas na mesma evidência frágil da experiência pessoal e que muitas vezes se contradizem, com que base objetiva se pode escolher uma delas como a verdadeira em detrimento de todas as outras? Essa é uma pergunta que vale a pena ponderar.